Olá, pessoal. Vamos começar aqui a nossa live semanal. A live acontece todo final de semana, todo sábado de manhã, no Instagram. Se você não nos segue ainda, é só procurar Diego Mangabeira. É só você seguir a gente que você vai receber atualizações, as mesmas notificações, mas tem gente que na verdade não está recebendo. E então se cadastra lá no nosso canal do Telegram, né? Que a gente sempre informa vocês quando a gente começa a nossa live. Logicamente que você pode estar ouvindo, nos escutando, ou mesmo nos assistindo via Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer. Não sei onde que você está, mas eu sei que você está aqui com a gente. E o tema de hoje é um tema extremamente valioso. A gente vai falar se uma pergunta, né? Se os arrependimentos estão impedindo você de viver a vida plenamente, né? Oi, Olga, tudo bem, querida? Eu até te mandei um direct. Dá uma olhadinha lá se você recebeu, tá bom? Um direct aqui no Instagram. Tá bom? Obrigado, viu, querida? Obrigado novamente por estar aqui presente com a gente. Que eu falei até da Academia da Alquimia da Mente pra você, tá? Bora lá, então. O arrependimento. O que é a palavra arrependimento, né? Até eu tô aqui com o computador, né? Vou pegar aqui a origem da palavra, que eu adoro falar de etimologia com vocês, né? Etimologia é o estudo das palavras. Então, qualquer palavra em qualquer língua tem uma origem, né? E a gente não pode menosprezar essa origem, afinal, qualquer palavra tem uma origem específica, não é interpretação, né? Basicamente, deixa eu só colocar aqui, arrependimento, aqui, achei, né? E nesse caso, a palavra arrependimento, ela vem do latim, né? Que vem do re, né? Intensificativo, mas poenitere, né? Poenitere, que significa sentir contrição ou mágoa por uma má ação. Então, basicamente, qual que é a verdadeira origem da palavra arrependimento? Seria algo que te machuca, uma mágoa por uma má situação, mas de uma forma bem intensificada, né? Então, esse é o radical latino, a verdadeira origem da palavra arrependimento. E por que isso é tão forte? Por que isso é tão pesado muitas vezes para as pessoas? Isso pode até segurar, por exemplo, cocriação, manifestação, só viver a vida plenamente, a qualidade de vida da sua saúde física, suas emoções, seus pensamentos, a sua qualidade de trabalho, qualidade de vida, né? Os seus relacionamentos, por exemplo, com a pessoa amada, a sua esposa, marido, namorado, namorada, ou mesmo a pessoa que você está nesse exato momento, ou mesmo se você não estiver com ninguém nesse exato momento. Mas, por exemplo, até com seus filhos, né, suas filhas. O que isso tem a ver com o momento atual? O arrependimento, ela narra a situação em relação ao passado. E quando a gente fala de passado, isso mexe muito com as pessoas, porque 90% do que você faz em termos diários tem a ver com o passado, né? E por causa disso, muitas pessoas estão no presente, estão aqui comigo, estão me assistindo, me ouvindo, me escutando, estão me sentindo, só que ao mesmo tempo pensando naquilo que aconteceu. Mais do que isso, elas estão arrependidas por situações que aconteceram, né, por vários motivos. Aqui não está no objetivo de se for positivo ou negativo, toda a situação ela vem para o seu aprimoramento, vem para algo para te ajudar em relação ao que você está vivenciando. E logicamente, se não sai do jeito que você imagina que deveria sair, vira uma mágoa, vira um arrependimento. E se vira um arrependimento, isso te machuca demais, né? Isso tende a ficar repetidamente no seu subconsciente. E logicamente, se você não trabalha isso, vira uma crença, vira um trauma, vira uma situação repetitiva na sua vida. E logicamente, as coisas que acontecem na sua vida meio que vão reverberar essa mesma energia, porque é o que você está narrando. As pessoas às vezes falam, por que eu não consigo parar de ter pensamentos negativos? Ô Diego, como deletar, como acabar com os pensamentos negativos, emoções negativas? Eu quero só ter emoções elevadas, né, positivas, frequências vibracionais positivas. Não se trata disso apenas, porque o fracasso necessita do sucesso, o sucesso necessita do fracasso. Então, quando você não trabalha essas situações as quais não saíram do jeito que você gostaria do passado, elas vão continuar repetindo. É matemático, como eu sempre falo para vocês aqui na Alquimia da Mente. Tudo é matemático. A sua vida está do jeito que você quer, né? Porque é o jeito que você é. Não é do jeito que você gostaria que ela fosse, né? Não existe isso. Quando você muda a você mesma, a você mesmo, você consegue alterar o externo, que são as situações, as suas atitudes, as pessoas ao seu redor, a qualidade das interações sociais que você tem, né? Se você perceber, por exemplo, imagina agora nas suas redes sociais, né? Então,
como que tá agora? Tem um monte de gente reclamando, tem um monte de gente falando mal de outras pessoas, tem um monte de gente, na verdade, sempre querendo o seu, né? Sempre falando, não, mas eu sou do bem, né? Eu tenho sempre objetivos elevados, mas a gente sabe que não é assim, né? As pessoas, elas pensam em diversas maneiras, assim, na sua frente às vezes falam bem, mas nas suas costas elas falam mal de você, né? Tem muita gente assim. E o lance todo é, como que eu vou reagir diante dessas situações? E aí que entra o que a gente está falando aqui. O arrependimento é algo que você precisa trabalhar hoje, né? Se você está entrando agora, se você, na verdade, por exemplo, está nos escutando agora, se esse podcast, esse vídeo caiu para você de bandeja no dia de hoje, não é por acaso. Não é por acaso. Tem um objetivo maior. E esse objetivo maior é de entender que a tua vida nesse exato momento, nesse instante de tempo e espaço, ela está parada, ela está estacionada, ou mesmo você se sente que, na verdade, nada está acontecendo, porque basicamente o passado ainda está te liderando. Mas, se o passado é algo que já aconteceu, né, didaticamente, como que na verdade você ainda não o resolveu e como você quer uma vida diferente no futuro que nunca vai chegar, porque na verdade você está vivendo uma vida de passado, né? E aí é interessante porque as pessoas, elas desejam demais isso, elas que desejam mudar, né? A gente vê na internet as buscas no Google, né, as buscas no TikTok. Você vê os vídeos que estão no Instagram, os vídeos que estão no YouTube, né, os podcasts que estão disponíveis. A maior parte das pessoas é o quê? Desejam uma situação fácil, uma solução fácil. Só que ao mesmo tempo, não vai ter a solução para o seu problema na internet, né? Não vai ter a solução dos seus problemas nas redes sociais, né? A solução da tua vida está dentro de você, porque você sabe como se originou o problema que você está enfrentando agora, né? Quem que é a melhor pessoa? Olha que interessante. Vou passar a bola para você, né? Olha que interessante. Quem é a pessoa mais profissional da sua vida? Quem que é a pessoa que mais sabe dos acontecimentos da sua vida? Quem que é a pessoa que na verdade sabe dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus pensamentos, das suas atitudes, né? Na sua vida? Você, né? Então, não tem como, por exemplo, você procurar uma receita pronta, né? É como aqueles livros antigamente, né? Antigamente, entre aspas, né? Mas 20 anos atrás, você pega um livro de receita, ia na banca de jornal, comprava um livro de receita de bolo e procurava a receita certa. É basicamente a mesma coisa. Está no seu subconsciente, você ainda procura uma receita de bolo para resolver o seu arrependimento, a sua raiva, a sua emoção negativa, né? E eu quero te dizer isso porque isso pode travar demais a forma que, na verdade, a sua vida está sendo condicionada, ou mesmo que ela está sendo programada. Porque, pessoal, o arrependimento tem uma frequência vibracional muito baixa, né? Uma mágoa, né? Então imagina, a palavra mágoa, né? Ela também reverbera algo que pode ser até meio danoso, né? Parece meio forte, né, demais, né? Quando a gente fala mágoa, né? Parece meio pesada, né, a palavra. Vou até procurar aqui para vocês verem, né? Já que eu estou pegando a origem das palavras aqui para vocês, a etimologia, né? A palavra mágoa vem de mácula, né? Do latim macula, né? Macula, não mácula, né? Não tem acento. Mas aí é macula, que significa mancha, né? Então é como se tivesse uma mancha dentro de você. Algo que, na verdade, é como se fosse, por exemplo, uma toalha branca, né? Um vestido branco, uma camiseta branca, e ali cai uma gotinha de café, né? E aí vai sujar, né? E às vezes vai, o quê? Vai aumentar. E é isso que acontece. Uma mágoa não sarada, um arrependimento não resolvido, ele tende a se intensificar, né? E é como um telefone sem fio, sabe aquela brincadeira que a gente faz quando criança, né? Até hoje é assim, porque você vê hoje nas empresas, né? Qualquer mesmo, uma pessoa que abre um negócio na internet, qual que é o maior problema que as empresas enfrentam e enfrentarão? É a comunicação, né? É a má comunicação, né? E aí, no caso, é que nem o telefone sem fio. Uma mensagem passa de alguém para outra pessoa, mas quando sai de uma pessoa é de um jeito e quando chega em outra pessoa chega de outro jeito. E aí tem problemas, né? De liderança, tem problemas em vários aspectos. E por que eu quero trazer essa ótica pra gente hoje aqui? Porque pode ser isso que você está fazendo com você, né? Como você não está resolvendo, você está passando esse bastão para o ano que vem, para a semana que vem, depois do final de semana, depois do feriado. Não, eu não tenho condições de enfrentar isso agora. É sempre assim, procrastinação, né? A procrastinação, eu sempre falo para vocês, é sedutora, né? Você jogar para frente é sedutor, né? Não é verdade?
né? Você fala, não, eu não vou resolver agora porque eu não tenho condições, né? Ah, é porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque eu não posso, porque eu tô na correria, né? Sempre tem um argumento, não faltam argumentos, né? E aí, quando não faltam argumentos, qualquer argumento serve. E é isso que você tem que deixar dentro, aliás, deixar fora da sua vida. Let it go mesmo. Manda isso pra fora, joga no lixo, entendeu? Porque basicamente o que está acontecendo com você é uma situação de repetição em relação a esse padrão, né? E qual que é esse padrão? A gente pode dizer para você que são uma série de hábitos que você se repete em ordem diária, que tem a ver com isso que aconteceu, né? Então, alguns exemplos práticos de arrependimentos que podem ter ocorrido ou mesmo foram, né, acontecendo dentro da sua vida. Pode ser um arrependimento em relação a um ex-relacionamento, pode ser uma mágoa que você teve de um ex, né, de uma ex, né, então um ex-namorado, ex-marido, ex-esposa, né, marido, pode ser um divórcio, né, separação nesse caso, pode ser um arrependimento que você teve em não fazer algo, né, então isso vai batendo assim, como um pica-pau, né, vai batendo no seu subconsciente, putz, eu devia ter feito isso, mas eu não sei agora, eu fico pensando, por que eu não fiz isso, né? Pode ser a respeito, por exemplo, de uma viagem que você não fez. Pode ser também, por exemplo, por que você investiu seu dinheiro em algo que te levou a uma falência financeira, te levou a uma crise financeira, né, com você, para os seus filhos, condições financeiras para sua família. Pode ser um arrependimento, por exemplo, profissional, né? E isso acontece bastante. Se você não sabe, mas pela estatística do IBGE, né, 70% das pessoas que se aposentam, elas necessitam da ajuda de seus parentes, filhos, filhas, para ser sustentadas, né? Então, como eu sempre falo para vocês, né, nunca dependa de governo. É a nossa linha de trabalho, é o que na Alquimia da Mente sempre fala, né? O objetivo nunca é governo, né? Não tem nada a ver, não, independente do governo. Aqui, como eu sempre falo, não tem nada a ver com partido, fuja disso. Fuja de grupos sociais, grupos religiosos, grupos de minoria, isso aí é tudo uma agenda. Eu sempre falo isso para vocês. Não é o nosso objetivo aqui da live falar sobre isso ou mesmo se aprofundar. Mas pense com a sua própria cabeça, né? Porque a gente fala sempre numa mensagem atemporal. As brigas que estão acontecendo agora sempre ocorreram, né? Há milênios, a mesma coisa. Tanto que Sócrates foi morto pelas mesmas brigas que nós estamos tendo agora nessa fase de realidade ou mesmo dimensão, tá? Voltando, o ponto é você sempre questionar, porque os arrependimentos podem ser, por exemplo, em relação a algo que você é, não fez, né? O que você não fez, isso machuca muito, né? Eu devia ter feito isso. E aí vem um tempo verbal na língua portuguesa. Eu sempre falo, né? Eu amo a língua portuguesa, eu amo estudar novas línguas, né? Eu falo alemão, francês, inglês, espanhol, mandarim. Sempre estou estudando outras coisas, latim, até mesmo línguas que são criadas, né, por autores. Tem o Quenya, que é uma linguagem élfica do criador do Senhor dos Anéis, do J.R.R. Tolkien. Então, estudar desenvolve vários córtex cerebrais, né? E não só em relação a línguas, mas você começa a ativar novas áreas, novos lobos que tem a ver com o seu próprio desenvolvimento, né? Estudar nunca é ruim, né? Nunca é ruim. E aí, quando você desenvolve isso, né, você começa a ter novas ideias e usar o neocórtex, que é a parte mais evoluída do seu cérebro. Mas em contrapartida, quando você ainda está nesse estágio, né, frequência vibracional baixa, de mágoa, de arrependimento, você não sai disso. Você não percebe? Né? Quando você continua com isso, quando você, na verdade, continua com esse excesso em relação a passado, não parece que, na verdade, você só consegue pensar naquilo? Né? É que nem uma fofoca. Todo mundo tá falando e você tem que falar também. Você não sente assim? E aí todo mundo só fica falando daquilo, só fica falando daquilo. E a sua vida parece que tá assim também. Você só tá falando daquilo. Mas aí vem uma interrogação, uma pergunta, uma argumentação para você. Falar daquilo tá te ajudando a crescer, a ganhar mais dinheiro, a viajar mais, a dar uma melhor condição para sua família, a você sentir plena no seu trabalho? Ou mesmo o contrário? Você está se sentindo cada vez mais derrubada, estressada, depressiva em relação às suas atividades diárias? Você não está possibilitando uma condição financeira, está sempre na pindaíba, às vezes pedindo empréstimo, pedindo ajuda para parente ou mesmo para governo, né, que o pessoal faz.
Às vezes, por exemplo, você não está nem dando condições melhores para sua família. Profissionalmente, você se sente fracassada ou mesmo estacionada, parece que nada está acontecendo na minha vida, Diego. São várias pessoas que mandam mensagem para a gente nesse sentido, né? E a quinta condição seria que você não sabe mais o que fazer, né? E aí entra, na verdade, esse tipo de podcast, de vídeo para te ajudar, né? A gente tem cursos aqui dentro da Academy, da Mangabeira Academy, para ajudar você. Tem, né? Quantum Waves, Método Hércules, Segredos da Lei da Atração, Academia da Alquimia da Mente. Tem até o Rota da Transformação, que é gratuito, que vocês podem fazer, né? Antes de fazer qualquer curso pago nosso. Mas o lance todo nosso, que a gente quer desenvolver e quer ajudar você, é você descobrir que você está precisando de ajuda, né? Porque é como um círculo, né, pessoal? É como no ocultismo, no esoterismo, na alquimia, né? Como eu sempre falo, né? Eu sou alquimista, eu sempre falo isso para vocês, porque existem símbolos, né? E um dos símbolos principais do ocultismo, né? Até mesmo vai ser utilizado na maçonaria, é o símbolo do Ouroboros, que é a serpente comendo a própria cauda, né? Então é o símbolo do círculo, não da esfera, mas seria nesse sentido, né? Até seria um sólido platônico que Platão desenvolveu lá para cunhar, né, os sólidos platônicos lá 300 a.C. E quando a gente fala sobre isso, é como se a vida estivesse sempre andando em círculos, né? Não sai do lugar. E esse tipo de situação que você pode estar vivendo, vivenciando, sentindo, isso machuca demais. Porque quando nada está acontecendo, tudo está parado, você não desenvolve, não ganha mais, não está feliz, você sente que você é a pior pessoa do mundo, não é assim? Você não está, às vezes, sentindo assim? Né? E pode estar acontecendo, às vezes, não com você, mas com alguém que você conhece. Né? Porque talvez você já esteja num estágio mais evoluído, você já está procurando, já buscou, né? Já está há anos, não só há dias, né? Ou mesmo meses, mas há anos se desenvolvendo. E aí, às vezes, você precisa ajudar alguém que está do seu lado a sair também desse marasmo, desse tipo de situação que, na verdade, só se repete e não está ajudando ela ou ele a desenvolver-se. Né? Por isso que é tão importante, por exemplo, a sua contribuição para alguém que, na verdade, está ao seu redor. A gente não consegue, às vezes, chegar na pessoa que você consegue chegar. Então é que nem aquele filme A Corrente do Bem, né? É aquele ator que faz o filme O Sexto Sentido, né? Ele já está grande hoje, mas aí nesse caso tem a ver, por exemplo, no filme A Corrente do Bem, ele cunha isso. Quando alguém faz um bem, passa para outro, que passa para o outro, e aí, como eu falei, isso vai passando para frente, né? E quando vai passando para frente, isso é excelente, né? Porque ajuda outras pessoas também a acordarem, como a gente sempre fala aqui no ocultismo, né? Você abre o seu olho, né? O que é abrir o seu olho? É a pineal? Também. Né? É o seu coração? Também. É o seu sistema digestivo? Também. Você começa a enxergar as coisas de uma outra ótica. E enxergando com uma outra ótica, não tem partido político, não existe governo, não existe economia, não existe sociedade do que a gente está vivenciando hoje, tecnologia atrasada, escassa que a gente está vivenciando hoje. Você começa a enxergar as coisas de uma outra ótica. E essa ótica te faz entender e conectar-se a outras realidades e dimensões. Né? Por isso que é tão importante você entender e ter a base para isso. Né? E porque quando você conversa às vezes com pessoas que são bastante materialistas, acreditam na tal ciência que é extremamente materialista, de apenas 300 anos, você não consegue conversar. Porque a pessoa ela só acredita naquilo que ela vê. Né? Se ela só acredita naquilo que ela vê, você tem limitação. Né? Nós vivemos num mundo limitado. Eu falo isso porque não é um mundo escasso. O planeta não é escasso. O lance todo tá no uso daquilo que nos é providenciado todos os dias. Né? Também não é o objetivo dessa live. Mas até mesmo alquimistas, ao longo da história da humanidade, descobriram isso. Você olha o Nikola Tesla, por exemplo, já foi descoberto tanto por ele quanto nas antigas civilizações que o nosso planeta Terra, Gaia, né, ele nos fornece uma energia gratuita. Tudo é gratuito. Não existe para pagar para alguém um órgão governamental ou mesmo uma organização que fornece energia na sua casa, energia elétrica. Não precisa disso. Todo mundo já sabe. E não vai ser o carro elétrico que vai ser a revolução. Ele polui mais que o carro a combustão. É só procurar fatos. Né? Mas voltando, quando você começa a argumentar, quando você começa a raciocinar, que é o convite que eu quero fazer nessa live, você começa a pensar, caramba, deixa eu pensar sobre esse arrependimento que eu tenho, sobre essa mágoa que eu tenho. Essa mágoa vai ser sobre duas coisas, né? A primeira delas vai ser sobre uma pessoa
E a outra mágoa que você pode ter é sobre uma situação, tá? Então guarda isso que vai te ajudar muito. Então você tem mágoa, arrependimento sobre quem? Quem é essa pessoa que você tem mágoa, né? O exercício aqui que eu quero oferecer para vocês é: coloca no papel, escreve no caderninho de ouro que você tem aí, né? Coloca isso de uma forma que você consiga raciocinar. Aí você usa a mente logos, a mente lógica, raciocínio, cognição. Você usa o neocórtex. Você começa a entender que as coisas têm um fato, têm um objetivo. Tem um objetivo. Tudo acontece com um objetivo. Tudo acontece. Nada é por acaso. Se você é materialista, é lógico que você vai falar, não, é lógico que as coisas acontecem com um objetivo definido, pré-definido antes de você nascer, que é aquele conceito que eu sempre falo para vocês. Não é a nossa linha, mas a gente respeita e ouve, mas não, a gente não concorda. Que é da reencarnação, ou mesmo em relação a certos paradigmas, né? Por exemplo, o sistema de castas que tem em determinadas culturas. Não faz sentido nenhum, né? Porque aí, no caso, está limitando a própria criação, né? E nós somos criados de uma forma cada vez mais ilimitada, né? O símbolo do infinito, não existe limite, né? E isso é geometria sagrada, né? Isso tem a ver com a alquimia do som, que a gente ensina na Academia da Alquimia da Mente. E quando você começa a refletir nessa ótica, é difícil você querer voltar para onde você estava. Quando você começa a raciocinar, é muito difícil você querer sofrer, tá? Eu quero dizer isso para você porque muitas pessoas ao seu redor, elas falam que querem mudar, elas já falaram que já tentaram tudo, mas quando você fala o que eu estou falando aqui para você, elas não querem fazer. Então existem três tipos de pessoas. Três tipos de pessoas, né, em relação a arrependimento e mágoa. A primeira delas é aquela pessoa que quer mudar e não vai fazer nada, né? E talvez você conheça pessoas assim, talvez seja você, né? É a pessoa o quê? Que fala que quer mudar. Eu quero mudar de vida, Diego. Eu quero um novo emprego, eu quero ganhar mais. Eu quero expandir, entrar no mundo das infinitas possibilidades. Eu quero viver com a fonte quântica e assim por diante. Essa pessoa, ela fala. Nossa, ela tem o dom da oratória, da retórica na língua dela. Ela fala muito bem. Mas na hora de fazer, meu amigo, minha amiga, não vai fazer nada. Né? Você avalia esse tipo de pessoa com as atitudes. Como que você avalia pessoas assim? Com as atitudes. Você vai ver que, na verdade, ela não vai fazer nada. E nunca fez nada, porque você olha o histórico, analisa, né? O histórico da vida dela, o que ela conquistou, o que ele conquistou, nada. Né? Constroem castelos de areia, investem o dinheiro deles onde, na verdade, não deveriam investir, né? Reclamam de governo, reclamam de economia, sempre estão reclamando de outras pessoas e falam que querem mudar, mas não querem, né? Segundo tipo de pessoa, né, em relação a arrependimento e mágoa, são pessoas que querem, desejam, querem mudar, mas ao mesmo tempo ainda não se decidiram, né? Então é como uma tríade, essas pessoas estão em cima do muro, né? Elas estão em cima do muro. Elas querem, mas ao mesmo tempo elas têm medo, tá? Aqui a diferença em relação ao primeiro critério essas segundas pessoas, elas têm medo. Elas têm medo do que pode acontecer. E isso é super natural. Só que, ao mesmo tempo, nós sempre vamos ter medo, né? A maior afirmação que você pode dar para você é: você sempre vai ter medo. Isso é normal. O medo é normal, né? E quando você não luta contra o medo, mas você abraça o medo, a sua vida vai dar mais certo do que ao contrário. E muitas pessoas não colocam isso para funcionar. Elas acham que, na verdade, quando elas têm medo, elas têm que segurar o freio de mão e puxar. Não é assim. O medo é natural, porque nós fomos feitos e somos feitos com medo. É normal. O medo, a dúvida, a incerteza nos é dado para também você exercer o seu próprio livre-arbítrio, vamos dizer assim, né? A sua própria escolha. Tanto que o governo oculto, a matrix mental, sempre trabalha esse aspecto, porque está no seu subconsciente entender que medo é sobrevivência. Medo eu paro, medo eu freio, medo eu não vou, né? Tá sim. Você olha isso em vários acontecimentos, inclusive agora, que está acontecendo. Eu falei isso lá na pandemia, falei que isso ia acontecer, as pessoas iam travar, e travaram, a grande maioria travou, né? Porque você não sabe a agenda, você não sabe por que estão fazendo isso, né? E você começa a entrar na mesma narrativa das outras pessoas, não consegue raciocinar com seus próprios neurônios, né? Isso não é bom. Mas aí que tá, se você quer uma mudança, você tem que fazer, né? Mas com medo sempre vai ter.
e vai ter que fazer com medo às vezes, né? O terceiro tipo de pessoa é aquele, em relação a arrependimento e mágoa, é aquela pessoa que, apesar de tudo isso que eu falei, ela vai fazer, ela vai continuar. E não vai ouvir o outro, não vai ouvir família, não vai ouvir o que as pessoas estão fazendo. Ela vai fazer porque ela acredita. Ela tem o que a gente fala em inglês guts, né? O que é guts? Ela tem um instinto. Ela sabe que dentro dela existe uma força maior. Ela acredita nela. Então a gente fala de autoestima, autoconfiança. Ela fala, por exemplo, que você tem que fazer as coisas e ela vai fazer, né? E aí que está a grande diferença. Mas se a gente pensar estatisticamente, isso já está caindo, né? Então é menos. A gente fala sempre 3% da população global, mundial, é desse jeito. Que são pessoas que estão dispostas a mudarem. São pessoas dispostas a pagarem o preço. O que é pagar o preço, pessoal? Não é só dinheiro, mas é esforço, trabalho, também é dinheiro, mas é tempo, né? Por exemplo, você enfrentar uma mágoa, enfrentar um arrependimento, não é para qualquer pessoa, porque você vai ter que trabalhar aquilo que é uma sombra dentro de você, né? É aquilo que, na verdade, mais te machuca. E isso, na verdade, não é para qualquer um. Muitas pessoas evitam, elas empurram isso com a barriga, né? Elas não querem enfrentar a si mesmas e sempre vão fugir. Não, mas agora, não, eu preciso descansar, né? Aí acaba a semana, né? Porque na semana é sempre correria. Aí chega final de semana, ah, não, agora eu preciso descansar, né? Ou mesmo feriado, não, mas, nossa, é feriado, né? Depois eu vejo isso. Cara, tem gente, e a gente faz isso há mais de 15 anos, tem gente que tá assim há mais de 15 anos. Não é algo que está acontecendo com você agora, é algo que já está acontecendo com você há anos. Padrões comportamentais estão acontecendo com você a todo momento. E quem muda esse padrão comportamental é você, né? Isso é alquimia. Você mudar, né, cambiar, você conseguir transacionar as coisas que estão ao seu redor com os elementos certos, com os ingredientes certos. E para fazer isso, precisa você colocar energia, colocar foco. Né? A gente fala até do estado de fluxo do Mihail lá, o cientista, né, tcheco que cunhou o termo estado de fluxo. Quando você, na verdade, entende isso, fica mais fácil de você entender o que está acontecendo com você. Fica mais fácil de entender, por exemplo, por que as coisas não estão sendo alteradas. Né? Por que, na verdade, tudo está travado. E aí você começa o quê? A exercer um novo ser que é dentro de você, que já existia. Né? Você meio que é como uma catarse, é como um redescobrimento de você. Né? E ao invés de você ficar focando no que todo mundo está falando, nas tragédias, porque só tem tragédia, né? Você olha, você liga a televisão, mesmo o YouTube, às vezes até o algoritmo, né, das redes sociais, te levam a ver um vídeo que não vai agregar nada, uma música que não vai agregar nada, né? Um artista, entre aspas, o que é artista, né, pessoal? Fala sério, né? A qualidade, né, das músicas, ou mesmo da beleza, da estética, a gente fala aqui de geometria sagrada, né? Te levam a ver coisas que na verdade você não concorda, ou mesmo não te agregam nada, você não sente. A gente fala até, por exemplo, num dos nossos treinamentos aqui, Quantum Waves, né, que a gente fala de cocriação, que eu falo, né, das ondas Hertz, no caso, da diferenciação que teve ao longo da história da humanidade de 432 Hz para 440 Hz. Existe algo, até na indústria fonográfica, né, de som, né, fono, né, de som, impedindo a gente até mesmo de transcender, né, os chakras, as energias, né, os pontos de força. Então existe algo. Quer você ache que é teoria da conspiração, não pouco importa. O lance todo, tá? Existe algo que está sempre impedindo a humanidade de transcender essa barreira mental, né? E isso, quando você entra nesse terceiro perfil que eu falei, cara, ninguém te segura, entendeu? E aí, no caso, às vezes você vai sentir que, às vezes eu me sinto assim, Diego, eu me sinto a mais poderosa, o mais poderoso para conseguir fazer com que meus arrependimentos, minhas mágoas desapareçam. Mas tem momentos que eu me sinto a pessoa mais derrotada e eu quero te dar uma resposta agora. É super normal. É super normal. Né? A gente pode falar aqui no argumento, por exemplo, do princípio da correspondência. O que está em cima é o que está embaixo, o que está embaixo é o que está em cima. Todo dia é diferente. Né? Não existe repetição. Por mais que você tenha, por exemplo, o mesmo hábito de acordar do mesmo jeito, de ir no banheiro, de você tomar café, dirigir, pegar ônibus, pegar metrô, pegar um avião, você tem uma série de fatores que vão se repetir, mas a forma, o como, sempre vai ser diferente. Porque pode ter trânsito, pode ser que você bata seu dedinho do pé
na porta e você vai xingar, né? Pode ser que, na verdade, falte energia. Pode ser que, na verdade, você esqueceu de comprar café. Pode ser que, na verdade, você esqueceu de comprar leite. Sei lá, né? Pode ser que, na verdade, você não tenha nem café nem leite em casa. O lance todo é, todo dia vai ser algo diferente, que é o como. Mas não foca apenas no como. E você tem mania, você é teimosa, você é muito teimosa, você é muito teimoso. Você fica pensando como que eu vou mudar, como que eu vou parar meus arrependimentos, como que eu vou parar minha mágoa. Você não tem que focar no como, você tem que focar no quê. O que é o quê? O que você quer? Quem você quer ser? É isso que você tem que focar, entendeu? Mas você tem com essa teimosia infantil, que eu sempre falo, né? Existem adultos infantis, que é o que a gente está enfrentando cada vez hoje, né? Até mesmo o sistema, né? A matrix mental, que criando crianças, né? Uma mentalidade infantil ao invés de uma mentalidade adulta. E as pessoas ainda, por exemplo, não entendendo o jogo. E aí, no caso, mas eu não consegui isso, mas é assim. Mãe, sabe aquela coisa? Chama o pai, chama a mãe. Cara, você tem que enfrentar os seus problemas com você mesma. Com você mesmo. Para de ser teimoso. Você sabe que, na verdade, não está no caminho certo. Você quer tentar sozinha? Tenta. Mas você já tentou já há anos. Às vezes você precisa de uma ajuda profissional, né? O lance todo tá em você entender que você tem um objetivo. Você não nasceu para viver uma vida pequena. Ninguém nasceu para viver uma vida pequena. E não se trata apenas de crescer financeiramente. São os todos, não, o todo. A gente fala isso até no método Hércules, né? A sua riqueza física, mental, espiritual, energética, emocional e material financeira. É uma expansão, é um pentagrama, né? É um pentagrama da sua vida. A gente chama no método Hércules de pentagrama do destino, né? Você tem algo dentro de você que não está sendo trabalhado. Quer você queira ou não, quer que você admita ou não, quer você seja teimosa, orgulhoso ou mesmo egoísta, você está perdendo tempo. E o tempo que eu perdi para falar essas palavras era o tempo que você podia ter feito alguma coisa diferente na tua vida, sabe? E aí que entra o aspecto. O que você vai fazer diferente a partir de hoje? Porque você recebe esse chamado diariamente. Mas não só de mim, ou mesmo de pessoas ao redor. Mas o maior chamado que você pode ouvir, você pode ver, você pode sentir, é o seu chamado. Todos os dias você se chama. Você se chama. Você pode chamar de eu superior, mentor espiritual. É você. Todos os dias você se chama para fazer algo novo. Todos os dias você, bate no seu ombro. Opa, vamos fazer diferente, né? Opa, essa mágoa aí sobre alguém ou sobre uma situação você precisa trabalhar, né? Esse arrependimento aconteceu, né? A situação aconteceu, não tem como voltar atrás. Mas usa isso como uma alavanca. Não usa isso como uma muleta. Tem muita gente que usa o arrependimento, a mágoa como muleta. Ou você vê isso. Isso serve para governos, partidos políticos, grupos sociais, grupos de minoria. Você vê isso ao redor. É impregnado como as pessoas elas reiteram uma cultura de vitimismo, que aí é uma frequência vibracional extremamente baixa. Baixa. Egoísmo, raiva, né? Ódio, que aí seria uma alta escala. Né? Eu não uso. A gente sempre fala assim, muito cuidado com a palavra ódio, né? Porque não é de uma hora para outra. Raiva pro ódio demora muito. É que nem, por exemplo, entre a cor preta e a cor branca, existem o quê? Várias tonalidades de cinza. Muito cuidado, né? As pessoas usam às vezes os extremos para descrever umas das outras. E cuidado para não entrar nesse mesmo jogo, tá? Pessoal, eu vou abrir agora para perguntas. Eu vi aqui a Olga. Olga, gratidão aí. Eu vi que você comprou um badge nosso, né? Gratidão. Deixa eu ver aqui. Se nos conhecemos um pouquinho das antigas escrituras, saberão que está registrado 365 vezes, não tenha medo. Olha que legal, né? Se você quiser fazer pergunta, coloca aqui no campo o balãozinho que eu consigo responder para vocês. Ah, tô vendo aqui algo. Adoro isso. Diego, depois que descobrimos isso, não conseguimos voltar, mas tem que ser transformado mesmo. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Boa análise. Somos nosso mundo, hein? Temos que buscar essa clareza. A Olga, obrigado, viu, querida? Oi, Ana, tudo bem? Bom dia. A Ana é da Academia da Alquimia da Mente, tá aqui com a gente. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui anterior que eu passei. Ah, beleza. Olga, dá uma olhadinha lá no direct, tá? Acho que é isso, pelo menos que eu vi. Opa, apertei o botão errado aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, se passou. Eu creio. Deixa eu ver aqui se o pessoal tem quem tá aqui. Se tiver, pessoal, se tiver alguma pergunta e quiser fazer agora aqui ao vivo pra mim, eu posso responder, tá? Mas é um assunto que ele se repete muito, né? As pessoas
ficam pensando, né, por exemplo, no passado. E esse passado que nunca é resolvido, que sempre retorna. E muitas pessoas ao seu redor estão enfrentando isso, né? Elas se sentem arrependidas por aquilo que elas não fizeram. Dentro do tempo verbal na língua portuguesa é o futuro do pretérito, é o ia, né? Eu deveria ter feito isso. Se eu tivesse, né? Às vezes o se eu tivesse aí no caso é o subjuntivo, né? O pretérito imperfeito subjuntivo. Se eu tivesse isso, se eu tivesse feito, né? Ou seja, nunca vai voltar. Né? O pretérito é o passado, nunca vai retornar. Então, se nunca vai retornar, como que você pode fazer diferente? Né? Porque é o presente, não tem como. Não importa o que aconteceu, não importa quem foi que fez o que fez com você, né? O grande lance é você tem que andar para frente, andar para cima, entendeu? Todo mundo tem medos, todo mundo tem traumas, todo mundo tem crenças, mas isso não substitui uma atitude proativa em relação ao seu próprio futuro, sabe? E é isso que pode estar acontecendo. Você está parada, estático, sem movimento nenhum, esperando alguém te ajudar, sabe? Ah, eu preciso de alguém, de um Messias, de um governo, eu preciso de um Salvador, de um profeta, eu preciso de um relacionamento, às vezes assim, né? Eu preciso de um relacionamento para que a outra pessoa me leve para cima, sabe? Não existe isso. Isso é uma mente de escassez, entende? Você sempre ficar dependente de alguém sempre vai reiterar uma mente de escassez. E você não nasceu e nunca foi, você, né, que está aí me ouvindo, não é só apenas meu nome, o seu CPF, o número de passaporte. Você nunca foi, nunca é, nunca será uma pessoa escassa. Você vai aprender a escassez. Sim, o sistema vai repetir todos os dias, a matrix mental sempre todos os dias, que você é escasso, que o nosso planeta é escasso, que o ser humano é ruim, o ser humano destrói, como fala, é um vírus na sociedade, é um vírus no meio ambiente, o ser humano é ruim, né? Você vai ouvir isso muito, porque o sistema sempre quer ter o controle, que é a partir do medo, né? A subjugação, ou seja, você pensar diferente disso, abundante, saber que na verdade todo mundo pode ter condições, né? A gente tem, por exemplo, pessoas que estão na extrema camada de pobreza, não só pobreza material, mas pobreza intelectual, mental, né? Por que acontece isso? Porque a educação também não está sendo reiterada nesses padrões vibracionais que a gente está falando aqui, né? São padrões do sistema. Você vai aprender a ser uma caixa como qualquer pessoa, como eu aprendi a ser, como você também aprendeu a ser, né? Por isso que você tem que sair disso. E sair disso, com certeza, demanda trabalho, tudo aquilo que a gente falou hoje, tá? Pessoal, eu não tô vendo nenhuma pergunta, então eu vou finalizar aqui a nossa live. Eu quero agradecer de coração a sua presença, você que está nos escutando aí também, o podcast, ou mesmo assistindo no vídeo, o Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, qualquer rede aí que você tiver nos assistindo, ou mesmo nos vendo, ou mesmo nos ouvindo, tá? Quero agradecer de coração. Também faço convite aqui, se você quer se aprofundar em mais coisas que nós falamos aqui, com certeza a gente quer fazer o convite para você ser nosso aluno, nossa aluna, em algum dos nossos cursos, treinamentos ou mentorias. Você pode acessar diegomangabeira.com.br/cursos, tá bom? Que tá tudo lá. Um beijão para vocês, muita luz e prosperidade. A gente vai se falando, pessoal. Tchau, tchau.